E Marcos chegou na superfície de um planeta com a turma, no qual ele ouviu um homem chamando pelo nome dele, que estava fugindo de outros homens que estavam procurando para o matar. E Marcos viu nos monitores lá o homem escapando por um cenário devastado de guerra. E de repente aquele homem acabou pisando numa mina que acabou detonando um pé dele, mas ele continuou se arrastando. E os homens acabaram vendo ele de longe, se prepararam para atirar e disseram para ele desistir. E ele disse que enquanto houver vida nele, ele não vai perder esperança. E disseram para ele que a esperança morreu para ele. Só que nessa hora o Marcos levantou uma parede entre eles e o homem. E o Marcos chegou até aquele homem e teletransportou ele para longe. E o homem disse que sabia que ele viria e acabou desmaiando. E o Marcos curou a perna dele e chegou lá mais alguns da turma e perguntaram para o Marcos qual era a situação desse lugar. E o Marcos disse que está tendo uma guerra chamada Guerra das Cores. E o pessoal não entendeu muito bem como assim Guerra das Cores. E o Marcos disse que eram pessoas negras lutando contra as brancas. É um preconceito que já vem de muito tempo entre cada um deles. E hoje eles não fazem ideia sobre o porquê continuam com isso. Mas o fato é que a guerra está se intensificando tanto que boa parte do mundo já morreu por causa disso. E levaram aquele homem para a nave e pousaram ela em um local bem afastado. E aquele homem acordou e disse para o Marcos: obrigado por vir, nós estamos precisando de ajuda. E o Marcos perguntou: ele mais quem? E ele disse que ele é amigo de um homem que tem uma esposa chamada de Charlene, que também é chamada de Lâmina de Aço, uma mulher que era considerada uma heroína por aqui. Ela estava auxiliando umas pessoas na Guerra das Cores, no qual ela estava protegendo o inocente. Só que algo muito estranho aconteceu. Eu recebi uma mensagem do marido da Charlene, no qual ele escrevia para mim que se ele estivesse em uma situação de quase morte, ou que se a guerra agravasse tanto, era para eu chamar Marcos o Colossal para vir ajudar. E eu fiz isso. E pediram para checar o globo do tempo, para ver o que foi que aconteceu com a lâmina de aço. E eles foram lá checar e falaram pro Marcos e todo mundo ir lá ver isso, que isso era muito estranho. E foram lá. E o Gabriel, junto com o Feliciano, disseram que foi isso que aconteceu. E eles mostraram lá no Globo do Tempo que Lâmina de Aço estava auxiliando lá na proteção de crianças na guerra e de muitas pessoas. E no momento acabaram percebendo que o exército inimigo acabou invadindo o local onde eles estavam e acabaram tirando a vida de uma criança lá. E perceberam que foi o líder do exército inimigo que chegou lá e disse que tinha acabado para eles. E perceberam que quando mais pessoas invadiram lá, apareceu um homem do nada atrás dela e de repente tocou na cabeça dela e ela começou a gritar de ódio. E perceberam que esse homem acabou tipo entrando dentro do corpo dela e ela se levantou e começou a criar a espada e matar todo mundo, tipo todo mundo mesmo, até as pessoas que ela estava protegendo, e começou a sair por aí atacando todos e começou a usar seu poder sem limite, acabando com tudo e todos. E o Marcos pediu para voltar no momento que aquele homem possuiu ela. E voltaram lá. E ele acabou entrando lá naquele momento. E ficou escondido e foi descobrir quem era aquele lá. E o Marcos voltou pro Globo do Tempo, depois de um pouquinho de tempo. E perguntaram pro Marcos o que foi que ele descobriu. E o Marcos disse que aquele era o ódio. E que ela havia sido tomada por um ódio profundo. E ele conseguiu ler a mente dela e perceber que foi por causa dessas coisas que a família dela foi exterminada. E agora ela está possuída pelo ódio e está fora de si e acabando com todos. E foram vendo lá mais cena, no qual estava vendo que ela estava em um local onde estava caindo várias bombas e as pessoas estavam correndo e viram pessoas que estavam na guerra lá acabando com várias outras e perceberam que as pessoas começaram a se voltar umas contra as outras, se acabando. E o Marcos disse que é o ódio que está afetando as pessoas e fazendo com que elas se acabem sem nenhuma explicação plausível. E está dizendo que o ódio está cegando todas elas. E o Antônio disse que isso era horrível. Isso é as consequências de acabar dando mais ouvido
ao ódio do que a razão. Eles não entendem a razão sobre o porquê estão fazendo isso. Estão cegos. Então Antônio pegou uma caneta e um papel de seu bolso e começou a escrever. E perguntaram o que ele está escrevendo. E ele disse que, como ele era um poeta, ele escrevia as coisas. E se ele sobreviver, ele vai acabar tendo que repassar isso. E disse: a bomba, quando explode, dilacera o sonho arrancado do jardim da vida, com lâminas de aço, pelas mãos do ódio, que é cego e cega também. A bomba, quando explode, não muda o passado, destrói nosso presente, confisca o futuro, é só rios de sangue, só rios de lágrimas, só rios sem riso, só dor. E o Marco disse que era isso, e perguntaram o que era, e o Marco disse que precisavam encontrar a fonte dessa intriga, dessa guerra, e quem sabe eles conseguiriam convencer as pessoas a acabá-lo. E ele disse que era para eles investigarem lá, que ele iria dar um jeito na lâmina de aço, tirar o ódio dela e mandar ele de volta para o Perverso Verso. E o Robert disse que iria junto, e o Marco disse que não precisava, e o Robert disse que iria precisar sim. Ele iria entender quando chegasse mais para frente, e eles se teletransportaram de lá do Globo do Tempo e foram até onde estava a lâmina de aço. E quando chegaram, ela estava num local meio fechado, e o Marco deu um soco nela que acabou tirando o ódio de dentro dela. E ele abriu um portal rapidamente para o ódio cair e mandou ele de volta para o Perverso Verso. E perguntaram para Charlene se ela estava bem, e ela disse que estava. E o Marcos acabou saindo de lá com ela e o Robert para um local para fora. E ela perguntou o que foi que aconteceu. E o Marcos disse que ela foi possuída pelo ódio, só que está tudo bem, tudo que ela acabou fazendo, sendo possuída, não era culpa dela. E ela disse que era culpa dela sim, porque ela deixou o ódio dela transparecer tanto que o ódio acabou a possuindo. E quando eles saíram e o Marcos viu tudo lá fora, percebeu que tinha muita gente morta, e no momento ele parou lá só olhando e começou a lagrimar e chorar aos poucos. E o Robert disse que foi isso que o ódio fez, e a lâmina de aço começou a chorar também, e disse que é tudo culpa dela, se ela não tivesse ido para isso não teria acontecido. E o Robert disse que poderia ter acontecido sem ela estar lá. E o Marcos disse que isso é terrível, o que o ódio faz. E o Robert disse que ele é a destruição dos relacionamentos e da vida. E disse que tinha que ir de lá. Vai por mim. Você não vai querer olhar mais por aí. E levaram a Charlene. E quando chegaram lá no Globo do Tempo, perguntaram se sabia do marido da Charlene. E o Marcos acabou procurando pelo DNA dele, que achou um fio de cabelo dele na lâmina de aço. E encontrou ele, já sem vida em um local. Trouxe ele de volta e levou para o Globo do Tempo. E disseram para o Marcos que acharam a fonte do problema. Foi que um líder de um local onde só tinha mais gente negra, ele acabou sendo traído por um homem que era lá de um local onde só tinha mais gente branca. E por causa dessa traição, as pessoas começaram a julgar pela cor da pele que os brancos eram traidores, que não mereciam piedade. E o Marcos disse que se eles tentassem expor a verdade e tentar entender os dois lados, o que aconteceria? E o Lucas disse que não teria muito progresso, porque as pessoas já estão com isso há tanto tempo. E foram perguntando para o Lucas o que aconteceria se eles fizessem algumas coisas. E o Lucas disse que quase todas as situações com os líderes daria no mesmo. As pessoas cresceram aprendendo sobre esse preconceito, e tirar isso delas é muito difícil. Parece que esse mundo está fardado à destruição mesmo. E o Marcos disse que ele falou sobre ter aprendido, e viram algumas pessoas por lá que ainda estavam vivas, que eram crianças. E o Marcos perguntou se elas tiveram tempo de aprender sobre essas coisas. E eles foram checar lá e disseram que não. Então eles poderiam cuidar disso, fazer elas ter uma vida em que elas não aprendessem sobre esse tipo de preconceito, e fazer com que ele morresse com as pessoas que estavam tentando passá-lo em diante. Charlene disse que poderia cuidar dessas pessoas